Nesse vídeo a gente comenta uma das coisas mais interessantes a respeito da natureza de Deus e sua relação com o tempo a partir da leitura de um salmo incrível. Acompanhe! Você está no canal Todavia, um canal que fala de fé e assuntos contemporâneos. Se você não conhece nada desse canal, saiba o que a gente tem produzido acompanhando as nossas playlists. Se você já conhece, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar. Também é muito importante você comentar os vídeos para que eles ganhem relevância. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo. Dessa vez eu falo sobre um texto da Bíblia. A gente tem tratado aqui de muitas questões contemporâneas. É muito gostoso responder as perguntas que vocês fazem. Inclusive, pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta e a gente sempre procura selecionar para poder responder também essas perguntas que são feitas aqui no canal. Algumas pessoas também mandaram perguntas pelo Instagram e à medida que o tempo for passando a gente vai tentar responder o máximo possível das perguntas que eu conseguir responder. Não é toda pergunta que eu posso responder, algumas fogem um pouco da minha alçada, mas dentro daquilo que for a minha especialidade, aquilo que eu estou estudando, eu posso ajudar. Hoje a gente estuda o Salmo 29, um salmo muito interessante. Eu já comentei sobre esse salmo na palestra que eu fiz no NASP, uma palestra sobre soteriologia, sobre salvação, onde eu trabalhei alguns conceitos a respeito de como esse entendimento de Deus afeta também a minha maneira de compreender a salvação. E lá eu mencionei bem de leve esse salmo. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas sobre o que ele realmente está dizendo. Para isso, eu vou primeiro ler o salmo. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo. É um salmo curto, mas é bem interessante fazer essa leitura atentiva para ver o que realmente o salmo está dizendo. O Salmo 29, portanto, a partir do seu primeiro versículo, diz assim: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Esse é o Salmo 29, um salmo bem conhecido, um salmo que merece muito ser estudado pela sua riqueza. Aqui nós vamos dedicar o nosso tempo para falar de 3 coisas que se podem aprender com esse salmo. Então vamos à primeira coisa que a gente pode notar nesse salmo. Todos os lugares mencionados onde ocorrem as ações aqui na terra, e eu vou explicar um pouquinho mais essa ênfase quando eu falo aqui na terra, as ações que acontecem nesse salmo, elas se passam em território fora de Israel, ou seja, território pagão. Nós vemos no Salmo 29 Deus agindo em território pagão. É mencionado, por exemplo, o Líbano, e as suas árvores eram bastante conhecidas e usadas por vários povos. A gente vê até mesmo o seu uso em Israel e a menção a esse tipo de árvores, os cedros do Líbano. Nós encontramos também o Sirion, que é uma menção a Hermon. Também temos o deserto de Kadesh. Então são todos esses lugares fora de Israel. E é muito curioso a gente ver isso, porque naquela época se entendia que os deuses tinham uma espécie de limite. Eles agiam dentro do seu território, dentro da sua jurisdição. A Bíblia mostra que o Deus de Israel é um Deus diferente. Por exemplo, em 1 Reis 20, Acabe é cercado por Ben-Hadad, rei da Síria, e 32 aliados. Depois de algumas negociações frustradas e algumas bravatas, um profeta de Deus, provavelmente um filho dos profetas, uma classe em Israel que muitas vezes é vista em atuação com alguns profetas, esse filho do profeta disse que o rei deveria avançar. E de fato, mesmo Acabe sendo um rei ímpio, Deus agiu naquela batalha zelando por Israel. E a conclusão que nós vemos aí em 1 Reis 20, 23, dos sírios e de seus aliados é a seguinte: os deuses deles são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas, se os combatermos nas planícies,
com certeza seremos mais fortes do que eles, o que na verdade se mostrou equivocado porque Deus venceu por Israel em todas as demais circunstâncias. Já no caso de Naamã, uma conhecida história bíblica, é notável que no final, depois que Naamã é curado, seguindo aquilo que Eliseu lhe havia recomendado, ele se volta a Eliseu, tenta recompensar o profeta acaba dizendo que não poderia aceitar as recompensas, então Naamã reconhece o Deus de Israel, dizendo em 2 Reis 5,17, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Por que Naamã estava interessado em levar terra de Israel? Ora, se ele queria adorar o Deus de Israel, ele precisaria da terra de Israel. Então, nas Escrituras, entre os demais povos havia esse raciocínio de que um Deus tem a sua jurisdição no seu próprio território, na sua própria terra. E o Deus de Israel, ele não é restringido por essa regra, uma vez que o vemos agindo em várias ocasiões em território pagão. Isso mostra muito sobre quem ele é. Assim fica bastante claro que esse salmo ensina que Deus é soberano sobre tudo. Ele domina em qualquer área, não há limites para ele. E isso é um convite para que a gente aceite a soberania de Deus em nossa própria vida. Vamos então agora a uma segunda lição desse mesmo texto. A gente percebe aqui que logo de cara existe um convite, uma convocação à adoração. Logo no início do Salmo existe uma expressão, um convite à adoração. Avu Adonai Bnei Elim. E esse Bnei Elim é traduzido de várias formas. É traduzido como homens grandiosos, traduzido como anjos, mas a maioria das versões que eu consultei faz uma tradução literal, filhos de Deus. Quem seriam esses filhos de Deus? A gente percebe que tem uma ligação desse verso inicial com o verso 9, onde a adoração agora ela se espalha pelo templo de Deus. Templo de Deus em Israel? Certamente não. O que esse texto está mostrando para a gente é que a adoração que acontece no verso 9 é a adoração no santuário celestial. E o que move essa adoração? Veja que há um convite para que ela aconteça e, inclusive, se usa uma expressão muito interessante aí para que se adore a Deus na beleza da sua santidade. Essa expressão não é exclusiva desse salmo, mas ela é usada aqui e na sequência a gente vê várias ações de Deus motivando a adoração. Então são as ações de Deus na terra que motivam a adoração no céu. Perceba que o salmo faz uma curva. Ele começa no céu com convite à adoração para os filhos de Deus. Aí é mostrado então na parte de baixo, no mundo, as ações de Deus fora de Israel, em vários lugares. E então essas ações simultaneamente fazem com que os filhos de Deus no seu santuário, no santuário celestial, deem glória a Ele. Uau! Deus não é um Deus que está numa esfera longe do tempo. Deus não vive na atemporalidade. Os filósofos diziam que a atemporalidade é como se Deus estivesse num quarto vendo todo o tempo presente em telas, como se todo o tempo possível fosse visto de forma simultânea. A eternidade então seria mais ou menos como um dia onde Deus vê todas as coisas acontecendo da terra. Portanto, não existe uma correspondência entre o tempo que Deus vive e o tempo que passa na Terra. Essa é a concepção filosófica de Deus, da teologia clássica. Mas ela é completamente esfacelada quando a gente lê esse salmo, porque a gente percebe que há uma simultaneidade. São as ações de Deus no mundo, no nosso mundo, dos homens, que leva a adoração no templo celestial. Então as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Deus está vivendo num tempo paralelo ao nosso. Há uma simultaneidade entre a ação de Deus e os acontecimentos da terra. Deus é um Deus presente no tempo. A lição fica muito explícita. Deus é adorado acima de tudo e Ele merece adoração, porque Ele de fato é o Criador, Ele é o Redentor e é aquele que age na história guardando a aliança e punindo aqueles que são maus e que prejudicam o seu povo. Para finalizar, se eu perguntasse para você qual é a expressão que mais se repete no Salmo 29, é isso mesmo, você me diria a voz do Senhor.
E são 7 ocorrências em que a voz do Senhor age trazendo juízo. E finalmente há uma menção no verso 10 do dilúvio. Um Deus tão poderoso que exerce juízo contra os inimigos de Israel, que atua em território pagão, deveria também ser temido dentro de Israel? Afinal, se ele faz tudo isso fora dos muros do seu próprio povo, ao redor, será que o povo de Deus também deveria ficar preocupado? Bem, na verdade, o que a Bíblia fala no verso 11 é que Deus traz ao seu povo paz. Os seus inimigos sofrem as suas ações, mas o seu povo recebe paz. Essa paz aí não é no sentido que a gente fala hoje de paz interior ou naquele sentido de ausência de conflito. É paz no sentido de harmonia, de equilíbrio, de verdadeiramente ter uma vida completa. Deus abençoa o seu povo, trazendo a eles uma vida completa. É interessante a gente pensar que o resultado do juízo de Deus é justamente esse: a condenação dos ímpios e a paz verdadeira. Quando a gente pensa naquilo que Jesus está realizando no julgamento através do seu santuário, fica bem claro que o resultado desse julgamento celestial é o reino ser dado aos povos do Altíssimo, de acordo com Daniel capítulo 7. Então, o juízo investigativo realizado no céu não é para ser temido se eu estou em Cristo, porque Ele vai terminar a boa obra em mim. Eu preciso cooperar com Ele no sentido de exercer fé no seu plano e permitir que Ele me purifique. Somente assim, com o meu representante no céu, eu posso ter a certeza de ser aprovado no julgamento e receber o reino. A lição aprendida aqui é muito evidente. Deus é juiz justo de todos. Ele exerce o seu julgamento com justiça e podemos confiar que a sua santidade e o seu amor estão presidindo o julgamento de todas as coisas. E você já tinha lido esse salmo? Muito interessante, não é? Dá para ter muitas coisas com a leitura desse texto. A palavra de Deus é fantástica. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também de deixar o seu like caso você ainda não tenha feito. Inscreva-se no canal e continue nos acompanhando. Até a próxima semana. Deus abençoe você. Ishtakavul Adonai